Olá, tudo bem com você? Desde já eu quero desejar que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa, que as bênçãos do Eterno repouse sobre você. E no dia de hoje eu quero continuar falando sobre atitudes e situações que impactam diretamente sobre a nossa atitude. Eu tenho falado, por exemplo, sobre personalidade que impacta a atitude, sobre a autoimagem, a maneira que você se vê e também sobre a expressão das pessoas sobre você. Ou seja, o que as pessoas dizem ao seu respeito também impacta diretamente sobre a sua atitude, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. E eu quero falar hoje sobre um ponto também importante da atitude, que é com quem você anda. Com quem você anda também, com quem nós andamos, impacta diretamente sobre a nossa atitude. Por exemplo, meu pai dizia para mim uma frase assim, e quem é da minha época, um pouco mais velho, também vai lembrar dessa frase: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Existem algumas versões diferentes dessa mesma frase, mas meu pai dizia assim para mim. E meu pai dizia: olha, se você andar com médicos, ainda que você não seja médico, vão dizer que você é um médico porque está andando com médicos. Ele diz: da mesma forma, se você andar com pessoas de mau caráter, ainda que você não tenha um mau caráter, mas vão dizer que você tem porque você anda com pessoas de mau caráter. E realmente ele está certo sobre isso, estava e continua certo essa palavra. Eu não estou dizendo que nós devemos excluir as pessoas, mas quando você faz com que essas pessoas façam parte do seu convívio cotidiano, elas vão dar sim um impacto à sua atitude, seja do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. O exemplo daquele jovem que, quando criança, era muito educado, de bom comportamento, mas durante o transcorrer da sua vida acabou conhecendo pessoas de mau caráter e começou a andar com elas, e o seu comportamento também começou a se apresentar de igual modo. É assim que eu quero falar com você nessa manhã sobre isso. E dentro da palavra de Deus existe um ótimo exemplo. A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Reis, no capítulo de número 12, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, a palavra nos diz que após a morte de Salomão, o seu filho Roboão foi assumir o trono. E então todos os cidadãos de Israel foram até ele perguntar: olha, como vai ser o seu governo? Como você vai se comportar? Seu pai era um homem extremamente sábio e guiado por Deus. Mas e você? Seu pai também nos impôs impostos, porque Salomão enriqueceu muito, mas a carga tributária na época também era alta. E o povo diz a Roboão: como vai ser o teu governo? E aí então Roboão vai se aconselhar com os anciãos, com as autoridades que participaram do governo do seu pai. Ele diz: olha, e eles dizem para ele sabiamente: olha, trate o povo bem, não coloque mais carga sobre o povo já é um povo enlutado. Se você tratar o povo com bondade, o povo vai ser fiel a você. Mas se você tratar o povo com coração duro, com cargas pesadas, eles também se voltarão contra você. Sabe o que ele decide fazer? Ele deixa de lado o conselho dos homens sábios, maduros que andaram com seu pai, e vai tomar conselho com os jovens da sua época que nasceram com ele. E os jovens aconselham ele no seguinte: diga ao povo que o seu dedo mínimo, o seu dedo mindinho, como nós dizemos, será mais grosso do que a cintura do teu pai. E depois de 3 dias o povo vai até ele e ele diz essas palavras ao povo: olha, o teu dedo mínimo, meu dedo mínimo será mais grosso do que a cintura do meu pai. Se meu pai colocou cargas pesadas sobre vocês e tributou vocês, eu vou fazer pior ainda do que ele. Eu vou fazer com que vocês paguem mais ainda, mais tributos ainda, trabalhem mais ainda. Olha só, sabe o que aconteceu? A nação de Israel foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. A nação de Israel se voltou contra Roboão e instituíram um novo rei para eles. E por amor de Davi, descendente de Roboão, o seu avô, o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que Roboão permanece reinando no sul, no Reino do Sul, em Judá. Contudo, todo o restante da nação de Israel se voltou contra ele e surgiram até conflitos internos dentro da própria nação e um distanciamento do povo em relação a Deus. Olha que interessante. Por conta do conselho de Roboão aos seus colegas da sua época,
aos seus patrícios, por assim dizer, ele tomou atitudes negativas. Se tivesse escutado o conselho dos mais velhos, ele teria sido com certeza um governante muito bem sucedido. Então, na sua vida, busque se acercar de pessoas que vão trazer um impacto positivo sobre a sua vida. Olha só os discípulos com quem andaram. 3 anos andaram com Jesus e se tornaram o quê? Os fundadores da igreja cristã, os pais da igreja cristã, os pais da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mantiveram firme a palavra da fé como coluna da verdade. Olha que interessante, porque eles andaram com o dono da vida, andaram com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Então, quando andamos com pessoas de caráter positivo, de atitudes positivas, de palavras positivas, permitimos que essas pessoas convivam também conosco muitas vezes, as suas palavras também vão impactar diretamente sobre a nossa atitude. Agora, se andamos com pessoas de mau comportamento, com certeza as palavras negativas daquela pessoa vão começar a lhe influenciar de alguma maneira. Já viu aquela pessoa que você vai pensar em fazer algo novo, ou dentro da empresa, ou dentro da sua organização, ou dentro da sua instituição, da sua comunidade de fé, e aquela pessoa assim vai falar assim, não, isso não dá certo, não, isso não vai para frente, não, isso não funciona, não, vamos fazer de outro jeito, que eu já tentei dessa forma e não dá certo não. São pessoas, negativas, são pessoas que só querem puxar o tapete muitas vezes, não querem ver o andamento das coisas. Agora, se acerque de pessoas, de amigos, de familiares, que são pessoas positivas e você sabe que a palavra daquelas pessoas vai lhe impactar. Eu lembro que eu andei muito tempo, trabalhei num lugar como terceirizado e eu convivi com muitos funcionários públicos. E eu comecei a sentir desejo de me tornar um funcionário público por conta que eu trouxe para o meu convívio muitos deles para o meu convívio de amizade, né? Eu não me tornei, mas eu aprendi muita coisa, que eu não me tornei funcionário público como eles, mas muito do que eles falavam eu absorvi para minha vida, para o meu comportamento, e me ajudou muito como pessoa, como ser humano. Líderes também com quem eu andei impactaram também a minha vida, pessoas de caráter, bons pais de família, pessoas firmes. Então, permita que Deus traga para perto de você e aproxime de você, sim, pessoas de bom caráter. Peça a Deus que aproxime de você pessoas que vão fazer a diferença. Um forte abraço para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. Um forte abraço, desde já te agradeço pela sua atenção.